Fala, Fogão! Fim da 11ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, mais um empate na conta e dessa vez um empate milagroso, que a gente tem que levantar as mãos para o céu e agradecer o fato da gente não ter perdido essa partida. Um resultado completamente injusto com o time do Santos e a gente tem que ser muito sincero ao falar isso. Durante praticamente todos os 90 minutos, a equipe do Santos, quando chegava na nossa grande área, e foram várias as vezes que eles chegaram, principalmente em cima do Fernando, que não viu a cor da bola, muito menos do uniforme do jogador do Santos. Vamos combinar, né? O Arthur Gomes ali no primeiro tempo e durante boa parte do segundo, deitou e rolou pra cima do Fernando. E mais uma vez, conforme todo mundo já está careca de saber, o time adversário forçou as jogadas pelo lado direito da defesa do Botafogo. Todos os times, sem exceção, estão fazendo isso e levando perigo, atacando o Botafogo por aquele lado. Dessa vez, a gente conseguiu escapar da derrota. Se em outros empates a gente poderia falar aqui, e eu inclusive falei, contra Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, que a gente deixou escapar a vitória, na noite de hoje, o Botafogo tem que levantar as mãos para o céu e agradecer esse empate que realmente foi milagroso. Você pode botar na conta do Gatito e também da falta de pontaria da equipe do Santos, que em diversos momentos chegava com perigo, mas na hora de caprichar na finalização, ainda bem, para nossa sorte, eles erravam. Então o Botafogo, por um lado, comemora esse empate milagroso, totalmente inesperado, pelo menos a gente avaliando o jogo como foi, totalmente inesperado. Não dá pra gente falar que o empate é justo, não é. O time do Botafogo jogou muito mal. Fase defensiva do Botafogo, como deu espaço. A ideia do Paulo Autuori de mudar o esquema tático, inclusive, foi pro ralo, tá? A gente tem que ser sincero aqui. Quando ele muda a escalação, o que você imagina? Ele vai mudar a escalação, colocando o Davi Araújo e o Juan pelo corredor lateral, embora eu não goste do Juan pelo corredor lateral, porque não é característica dele fazer isso. Só que você imagina o quê? Ele bota dois jogadores jovens para tentar fazer a dobra pelos lados do campo na marcação, porque o Santos vai atacar a gente pelos lados do campo. Eu falei isso aqui no pré-jogo e era muito evidente que isso ia acontecer. Toda hora o Santos forçou a jogada pelos lados do campo, principalmente, eu diria 90% das vezes, em cima do Fernando. E em momento algum, o time do Botafogo fez a dobra na marcação para poder proteger melhor o lado do campo. A gente não fez isso. O time do Santos tinha espaço para construir, chegava com grande perigo ali com o Arthur Gomes e toda hora tentando fazer dois tipos de jogada. Cortava pra dentro e batia pro gol. O Arthur Gomes, inclusive, quase marcou um golaço assim. Tá? Ele trouxe pra dentro, o Davi Araújo simplesmente tirou o corpo e ele bateu colocado. Quando ele bateu aquela bola colocada, o Gatito foi nela, mas se ela vai na direção do gol, da maneira como o Arthur Gomes imaginava, era saco, era gol. Não tinha como não ser. Ainda bem que foi pra fora. Outra coisa que o time do Santos tentava fazer era levar essa bola em direção à linha de fundo e cruzar pro meio. E em 3 oportunidades durante os 90 minutos, essa bola cruzou a pequena área do Botafogo. Ainda bem que não tinha um jogador ali de área para poder fazer o gol, porque o Raniel não é esse tipo de jogador. O Caio Jorge, diferente do Raniel, já tem essa característica de ser um cara ali que sabe se posicionar melhor dentro da grande área. Inclusive, teve uma grande chance no segundo tempo, que ele tá de costas pro gol, dentro da pequena área. O nosso zagueiro, se eu não me engano, o Canu, ele tá marcando o Caio Jorge. E ainda assim, o jogador consegue girar e chuta por cima, né? Graças a ação Nilton Santos. Mais uma. Porque durante toda a partida, sendo muito honesto, o Botafogo não viu a cor da bola na marcação. O Santos terminou essa partida com 21 finalizações. Você sabe com quantas finalizações o Botafogo terminou o jogo? 7. O Santos então finalizou 3 vezes mais que a equipe do Botafogo. Isso é simplesmente ridículo. A gente jogando dentro de casa, não consegue em momento algum se impor, fazer valer o seu mando de campo e deixa a equipe adversária finalizar 21 vezes. Não é a primeira vez que isso acontece, jogando no Nilton Santos. Vale lembrar aqui que o Atlético Mineiro, quando jogou na nossa casa, a gente venceu aquele jogo, mas o Atlético Mineiro finalizou 30 vezes. Os times estão vindo jogar com o Botafogo no Nilton Santos e estão deitando e rolando em termos de chances criadas. É finalização atrás de finalização. Porque o Botafogo não consegue compactar e ocupar os espaços, reduzir as chances do adversário conseguir chutar em direção ao gol do Gatito ou do Cavalieri, quem é que seja o titular
na partida em questão. É muita chance criada pelos adversários. Em várias ocasiões, o Botafogo escapa de sofrer o gol, ou porque o Gatito fez uma intervenção, Gatito ou Cavalieri. Vale lembrar, por exemplo, que contra o Curitiba, se não me falha a memória, assim que começou o jogo, o Curitiba teve uma grande oportunidade na cara do goleiro, se eu não me engano foi esse jogo. E o Cavalieri, com 1 minuto, fez uma defesaça. O cara entrou pelo meio da área, fez a finalização rasteira e o Cavalieri operou um milagre, com 1 minuto de jogo. Então é muito espaço que o Botafogo concede para os seus adversários. Eu comentei aqui no pré-jogo como é que o Santos vai tentar agredir o Botafogo. Primeiro, pelos lados do campo. Os laterais sobem, os pontas são bem agressivos, né, partindo no 1 contra 1. Falei do Marinho, falei do Arthur Gomes, falei da subida dos laterais para fazer essa dobra aqui, né, pelos lados do campo. O Santos tenta cruzar essa bola na área direto com os seus pontas, porque os pontas, quando trazem para dentro, ou eles batem em direção ao gol, que foi o que aconteceu em diversos momentos do jogo, ou eles fazem esse cruzamento para dentro da área. E eles tentaram fazer essas duas jogadas direto. Era bola ali no ponta, com o Marinho ou o Arthur Gomes, principalmente o Arthur Gomes. Tanto é que em dado momento do primeiro tempo, o Marinho, que estava lá do lado do Vitor Luiz, lá na esquerda da defesa do Botafogo, ele veio aqui para a direita e fez a dobra com o Arthur Gomes. Tamanha era a facilidade para entrar na defesa do Botafogo. Eles fizeram tabelas ali, e inclusive o Santos teve uma grande chance que foi anulada, porque foi marcado o impedimento acertadamente. Mas é impressionante a facilidade. Toca daqui, toca dali, faz uma tabela simples, que é uma jogada básica do futebol, 1-2. Eu toco para você, você devolve. Eu toco, passo, devolve para mim. O Marinho e o Arthur Gomes, quando teve aquela jogada anulada, foi uma jogada assim. O Arthur Gomes deu no Marinho, o Marinho devolveu e o cara entrou com uma facilidade absurda. E isso aconteceu durante todo o jogo. O Botafogo escapou dessa derrota por conta do Gatito ter operado algumas defesas bem complicadas e por conta da falta de pontaria do time do Santos. Não tem como falar outra coisa. O Santos tem muito a lamentar de não ter vencido essa partida. E a gente tem muito a celebrar por, graças à ação Nilton Santos, ter conseguido pelo menos um ponto. O que na nossa situação, que agora mais do que nunca vai se desenhando com uma briga contra o rebaixamento, porque um time que não consegue vencer, não perde. O Botafogo tem 2 derrotas em 10 jogos. Pô, beleza, perdeu só 2 jogos em 10, mas não ganha. O Botafogo não consegue ganhar as suas partidas. E quando o assunto é jogo contra os principais times do Brasil, a situação tá ficando ridícula. Ridícula mesmo. 2018 e 2019, só pra você ter uma ideia, eu fiz o levantamento. Eu me dei o trabalho de fazer o levantamento para poder saber como tinha sido o desempenho do Botafogo enfrentando as principais equipes do Brasil, incluindo aí o Atlético Paranaense. Aí é uma visão minha, de repente você nem considera que o Atlético Paranaense tem que estar nesse grupo, mas considerando que eles venceram em 2018 e 2019, o crescimento que eles tiveram, que a gente não tem como negar, eu incluo o Atlético Paranaense hoje no grupo de principais times do Brasil. Então é G12 mais Atlético Paranaense. Como o Botafogo não enfrenta a si próprio naturalmente, a gente tem aqui o cenário. Foram 50 partidas, 2018, 2019, contra os principais times do Brasil, excluindo o campeonato estadual, que aí é uma competição aqui nossa. O Botafogo venceu 12 vezes apenas em 50 jogos. E dessas 12 vitórias, 5 foram em clássicos. 2 contra o Vasco, 2 contra o Fluminense e 1 contra o Flamengo. Foram só 7 vitórias contra times de fora do Rio de Janeiro, considerando os principais times do Brasil. 7 vitórias apenas em 2018 e 2019. A gente agora já enfrentou Atlético Mineiro, enfrentou Flamengo, enfrentou Corinthians, enfrentou o Atlético Paranaense, o Santos, Internacional. Quantos jogos o Botafogo ganhou de todas essas partidas? 1, contra o Atlético Mineiro. A mesma coisa que tinha acontecido no ano passado. Quando o Atlético Mineiro, em 2019, jogou no Nilton Santos, a gente também conseguiu a vitória. Fora isso, você pode jogar contra quem for. O Botafogo tem tido uma dificuldade de ser competitivo contra essas equipes que beira o absurdo. A gente não consegue agredir esses times, seja jogando em casa, seja jogando fora. Fora de casa nesse campeonato, o Botafogo só empatou. Dentro de casa, a gente não está conseguindo vencer. Isso mostra que para a equipe do Botafogo, a presença da torcida, seja a favor, seja contra, tem feito a diferença. No Nilton Santos, muitas das vezes, a nossa presença, empurrando o time do Botafogo, levou a equipe à vitória. E fora de casa, o Botafogo sente a pressão da torcida adversária.
Como não tá tendo torcida fora de casa, a gente empata. Os jogos ficam mais num campo neutro. Agora, dentro de casa, sem a nossa presença, o time não consegue ir pra cima com aquele ímpeto. A gente deixa o Internacional fazer um jogo treino com a gente, no Newton Santos. A gente deixa a equipe do Santos hoje ter 21 finalizações contra 7 do Botafogo. A gente deixa o Atlético Mineiro ter 30 finalizações e no fim da partida, vale lembrar, quase empatar o jogo. Então assim, a situação tá ficando insustentável. O Botafogo tem que conseguir virar esse jogo. Tem que conseguir mudar esse cenário, porque do jeito que tá muito difícil. Não tem como você passar um campeonato brasileiro inteiro não conseguindo vencer as principais equipes do Brasil. Sinceramente, não tem a menor possibilidade. A gente já não vence o Santos há um bom tempo. Nas últimas 11 partidas, o Botafogo venceu uma contra o Santos. O Santos venceu 7. Isso demonstra que está tendo uma disparidade entre o Botafogo e os outros times principais do Brasil que é simplesmente absurda. É bizarro. Essa é a palavra certa. E nessa partida de hoje ficou muito evidente. O Santos fez o jogo que todo mundo sabia que ia fazer. Jogo pelas laterais, jogo com os pontas, trazendo para o meio, cruzando na área, tentando a finalização. Eles praticamente não entram por dentro, e eu comentei isso aqui no vídeo análise pré-jogo. Eles não tentam jogada pelo corredor central. É corredor lateral, o tempo inteiro. Leva na linha de fundo, cruza para alguém. 3 vezes eu falei, 3 vezes a bola passou na pequena área do Botafogo e não tinha o jogador do Santos ainda bem para colocar essa bola para dentro. Então a situação tá muito crítica. Você tem um time que entrou em campo com um time misto, tá? Para poupar jogadores. A torcida, inclusive, apoiou essa iniciativa do Paulo Autuori. Foi feita uma pesquisa e a maioria disse que tinha que poupar, pensando no clássico contra o Vasco. Aí você tem o desenrolar da rodada e o Botafogo começou o jogo contra o Santos na 19ª colocação, penúltimo lugar. E se você olhar a campanha do Botafogo comparando com os outros times que estão lá embaixo, a gente tem 2 derrotas. Todos os outros times têm 4, 5, 6 derrotas. O Botafogo não consegue simplesmente chegar à vitória. A gente venceu o time do Vasco na Copa do Brasil, mas antes disso, a nossa última vitória tinha sido contra o Atlético Mineiro. E se você pegar o retrospecto do Paulo Autuori desde que ele assumiu a equipe, a quantidade de empates que a gente tem, mesmo na época do Campeonato Carioca, beira o absurdo. Eu tô falando aqui várias vezes, beira o absurdo, porque é inadmissível o que está acontecendo. A gente joga futebol, não consegue vencer, também não perde, mas de empate em empate, o Botafogo não sai da zona do rebaixamento. E quanto mais tempo a gente passar dentro da zona do rebaixamento, maior vai ser a pressão para sair dela. A gente tem uma partida a menos, ok, podemos vencer esses 3 pontos contra o Bahia, dentro do Newton Santos, e de repente conseguir, por conta disso, sair do Z4, mas a gente está o tempo inteiro ali flertando com o rebaixamento. 2019 a gente pensou que seria o último ano de um martírio eterno que o botafoguense sofre. Mas 2020 veio e a gente está vendo que nada muda. A gente, beleza, tem aí a possibilidade, né? Falo possibilidade, porque como a coisa demora a acontecer, da SA sair do papel e a gente começar a ver uma transformação. Mas quando chegou no final de 2019, o que todo botafoguense pensou? E eu me incluo nessa. Ai, ainda bem. Escapamos do rebaixamento, 2020 começa um novo Botafogo. Novo Botafogo é o cacete, gente. Porque tá acontecendo a mesma coisa. A mesmíssima coisa. O Botafogo joga contra as principais equipes do Brasil, não consegue ganhar. O Botafogo tá onde na tabela? Perto da zona de rebaixamento. A mesma coisa que aconteceu em 2019. É brincadeira. Nessa partida contra o Santos, a gente tinha 2 grandes desafios. O primeiro desafio era o time misto. Você tem um time que não tem entrosamento, jogadores que não vêm atuando e que você aposta neles para poder chegar à vitória. Uma vitória que era extremamente necessária para a gente poder sair do Z4. Já começa daí. Beleza, time misto, tem que poupar a Copa do Brasil, estamos aí na boca do gol de conseguir a vaga para as oitavas de final. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, o Paulo Autuori mudou o esquema tático. Então você tem um time com falta de entrosamento e com um esquema tático diferente daquele que vinha sendo utilizado desde o jogo contra o Corinthians. A torcida pode criticar de modo geral os 3 zagueiros, mas vamos combinar? O time do Botafogo na fase ofensiva, com a formação que foi implementada diante da equipe do Corinthians, melhorou consideravelmente. Na partida de hoje, o Botafogo praticamente não pisava perto da área do Santos. Teve ali 3 chegadas interessantes no primeiro tempo, mas que não resultou em finalização, o que é de praxe, quando o Botafogo vira e mexe está com dificuldade de criar alguma coisa.
faz uma triangulação legal, uma enfiada ali pelo corredor interno, mas quando chega na hora de dar o passe final, não encaixa. Verdade seja dita. E aí no segundo tempo, 2 chegadas ali até os 10 minutos. 2 chegadas. Foi isso que o Botafogo fez. E mesmo assim, sem ter finalização com perigo em direção ao gol do João Paulo. Então a gente tem o desafio de um time misto, o desafio de um esquema que o time tem que se adaptar durante os 90 minutos, porque você não vai me falar, se o esquema com 3 zagueiros a gente acha que não foi treinado, você não vem pensar que o esquema 4-4-2, 4-3-3, que teve as variações ali ao longo dos 90 minutos, foi treinado. Isso aí a gente não pode descartar, que simplesmente não foi o que aconteceu. Você conversa com os jogadores, fala como é que vai jogar e simplesmente vai para a partida. Então a gente tinha um esquema diferente do que a gente vinha jogando, que já foi um erro na minha opinião. Faz o que você quiser, mantém uma estrutura de jogo para facilitar a falta de entrosamento. Você tem a falta de entrosamento ali e você ainda muda o esquema tático. Então o time que já não está entrosado ainda tem que tentar se adaptar ao esquema. Dentro dos 90 minutos, tem como isso dar certo? Em vários momentos, inclusive, o Botafogo, na hora de fazer a marcação, como estava mal posicionado e muito espaçado, o que acontecia? O Botafogo marcava o time do Santos correndo em direção ao próprio gol. Toda hora isso aconteceu. Isso sinaliza o quê? Jogadores mal posicionados. Se você entra com Renteria na cabeça de área, o que você poderia fazer? Renteria, você não sobe. A gente está acostumado a jogar com 3 zagueiros, então você vai ser o cabeça de área que vai ficar o tempo inteiro ali na frente da zaga. Você não sobe. Mas o Renteria tinha liberdade para subir. É culpa do jogador? Não, não é. Não é culpa do jogador. Porque certamente, se tivesse errando, o Paulo Autuori ia dar uma chamada no cara e a gente teria visto algo diferente na segunda etapa. Tudo bem que na segunda etapa, na maior parte do tempo, a gente praticamente não viu o time do Botafogo chegar no campo ofensivo, verdade seja dita. As tentativas que a gente fazia, o Santos recuperava essa bola e já encaixotava o Botafogo no campo de defesa. Então a gente teve um jogo, se a gente for muito honesto, praticamente de ataque contra a defesa. Não é à toa que o Santos teve 21 finalizações e o Botafogo 7. Não é à toa que o Santos tem muito a lamentar pelo empate e o Botafogo tem que celebrar a conquista de mais um pontinho. Dessa vez não dá nem pra gente ficar chateado de ter empatado, porque o jogo foi tão ruim, mas tão ruim do Botafogo na fase ofensiva de tentar agredir o adversário, que a gente tem que celebrar. Conquistamos um ponto, já que a gente não consegue vencer as principais equipes do Brasil, que pelo menos a gente empate. Isso é simplesmente ridículo. O Botafogo tem que começar a virar esse jogo. Porque se a gente passar esse Campeonato Brasileiro não conseguindo vencer as principais equipes do país, tá? Que é o que tem acontecido há muito tempo. Eu fiz o levantamento de 2018 e 2019. Mas se você olhar mais para trás, isso já vem acontecendo há muito tempo. A crise financeira que assola a General Severiano dá toda a mostra do que ela causa dentro de campo. A gente perdeu a capacidade de ser competitivo. Se o objetivo do Botafogo não for conquistar alguma coisa importante e relevante, ok, a gente não precisa se preocupar em não ganhar as principais equipes do Brasil. Não precisa se preocupar se a gente está um tempão sem ganhar do Santos. Se esse for o objetivo, mas como não é, tem que virar o jogo. Não tem condição da gente ficar jogo após jogo, vendo os adversários atacarem o Botafogo da mesma maneira, vendo o Botafogo apresentar as mesmas dificuldades, né, de recomposição, de fechar o corredor lateral, de deixar os times adversários se criarem para cima da gente. Quantas e quantas vezes o time do Botafogo sai de uma partida nesses anos recentes, não preciso nem falar só de 2020, com menos finalização do que o seu adversário. 2019 era uma piada. Era uma piada. A gente terminava o jogo com 5 finalizações, o adversário com 15, 20. E em várias partidas agora nesse campeonato, tá começando a acontecer isso. Embora o Botafogo tenha melhorado nessa nova formação, tá? E eu aqui falo da nova formação, apesar de ter muita gente que critica os 3 zagueiros, porque na fase ofensiva, nitidamente, o Botafogo melhorou a sua construção. E, inclusive, foi nessa formação que iniciou contra o Corinthians que o Honda começou a ter mais liberdade para transitar ataque e defesa. Deixou de ser um primeiro volante para virar um meio de campo, atuando mais na faixa central do campo. Isso fez o Honda evoluir. Então eu falo aqui dos 3 zagueiros, onde a gente pode fazer uma pequena adaptação. Se eu não quero deixar com 3 zagueiros efetivamente, mas eu quero utilizar 3 jogadores ali protegendo a grande área, eu subo um pouquinho o zagueiro central, que no caso seria o Foster, não nessa partida contra o Santos. Mas eu posso usar de repente nessa partida contra o Santos o quê? O Renteria. Renteria, você não sobe. Fica na frente da área.
A gente faz uma ligeira adaptação do sistema, mas não modifica toda a estrutura. A forma com que o Botafogo se postou, taticamente falando, nessa partida, foi diferente. A gente pensou que o Botafogo ia proteger mais os lados do campo, com a entrada do Davi Araújo e do Juan, mas não foi isso que aconteceu. A gente ficou com um time fragilizado, dando muito espaço, e na frente sem conseguir agredir. Ou seja, você muda o time, coloca um time misto, muda a ideia de jogo, muda o sistema, e o que você espera que aconteça? Que você faça uma boa partida? As mudanças foram muitas. A gente tinha que mudar a equipe, porque vai poupar? Ok. Mas você mantém a estrutura de jogo que vem sendo implementada. Porque, sinceramente, se você treina isso no decorrer da semana, já que a gente vem utilizando esse esquema desde o jogo contra o Corinthians, isso naturalmente vai fazendo os jogadores se adaptarem. Se você tem jogadores se adaptando, tem que ser ou titular ou reserva. Quem entrar tem que saber como o time está jogando. Agora você muda metade do time praticamente e você muda o esquema tático. Aí você tá de brincadeira, tá querendo ferrar os caras. Como é que o cara vai ter que se adaptar ao sistema de jogo, entender o que ele tem que fazer ali taticamente falando dentro dos 90 minutos? Não tem condição. O time do Santos não venceu essa partida porque o Gatito fez ótimas defesas e porque faltou pontaria. Tanto é que durante a partida, em determinado momento, tava lá. O que tá rolando na internet? A bola do Santos não entra. É mentira? Não é mentira. O Botafogo via o Santos jogar, principalmente no segundo tempo. Na primeira etapa, as chegadas do Santos já foram mega perigosas. A gente já tem que agradecer por não ter saído no primeiro tempo perdendo. Isso aqui é um ponto que tem que ser comentado. E na segunda etapa, só piorou. O Botafogo fez ali 7, 8 minutos interessantes no segundo tempo, tendo 2 boas chegadas no ataque, mas sem resultar em finalização perigosa, né? Passamos o jogo inteiro. Boa subida do Botafogo. Teve finalização? Ameaçou o gol do Santos? Não. Mas foi uma boa subida. Uma jogada bem trabalhada, uma triangulação, uma enfiada de bola. Resultou em finalização? Não, não resultou. Tá, legal. E o Santos? Não, o Santos chegava, era finalização toda hora. Chute pro Gatito defender, chute pra fora, cabeceio, enfim, várias alternativas. E o Botafogo não conseguiu anular. Agradeça aos céus o empate. Mas, sinceramente, ou o Botafogo começa a vencer as suas partidas para poder, de fato, começar a sair lá de baixo, ou a gente, no fim da competição, corre o risco de estar dentro da zona do rebaixamento. E isso, sinceramente, vai ser desastroso pro Botafogo. E você, Fogão, também ficou muito irritado com a atuação do Botafogo, vendo o time do Santos criar chance atrás de chance durante praticamente os 90 minutos? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve, o botão tá logo aí abaixo, clique em inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 vamos.